Naquele tempo já existia amor, né? Já. Na verdade, na verdade, até hoje, nós não sabemos exatamente o que é amor. Não existe uma definição de amor. Sim. Sabe por quê? Porque, na verdade, amor não é um sentimento. Amor é um agrupamento de vários sentimentos, Sim. né? Então, é por isso que não dá para definir. Tem que definir cada componente e depois juntar. Fica difícil. Porque a Fica. gente chama de amor o que pode ser dependência, a gente chama de amor o que pode ser vingança. Ah, ela não me quis, eu caso-me com outra e vou viver uma vida de amor, uma retaliação a um sentimento de rejeição, né? Amor pode ser confundido com erotismo. Tem o erotismo muito forte, eu digo, amo muito. Eu posso ser uma Uhum. pessoa insegura e ciumenta. Porque eu sou muito ciumento e inseguro com a pessoa, eu não digo que eu tenho ciúmes e sou dependente, inseguro, tenho baixa autoestima. Eu digo que sou ciumento e quero vigiar cada passo da pessoa porque eu a amo muito, né? Sim. Então, quando vocês estiverem diante de um cliente e a discussão for sobre o amor, tenham muito claro que amor não é um sentimento. E a pessoa chama de amor coisas que ela sente, coisas que ela faz, que podem ser outros sentimentos produzidos por outras coisas que não aquilo que ela acredita. Existe uma frase que aí pode se aplicar. Na tempestade, qualquer porto. Eu não gosto de Uhum. mim, eu não me acho interessante, não me acho inteligente, não me acho atraente, não me acho capaz, etc. E diante até de evidências que mostram o contrário, por exemplo, eu posso sustentar sozinho um lar. Então, competência eu devo ter. Eu me mantenho empregado por anos a fio numa mesma empresa e sou respeitado, profissional, mas eu continuo achando que eu sou incapaz. Diante de evidência, e eu suporto uma relação extremamente abusiva, adversa, com pouquíssimos momentos de gratificações, e digo que é porque eu amo. Não, não é porque você ama, é porque você tem baixa autoestima e na tempestade qualquer porto serve. Uma pessoa que tem uma casa com um pequeno, razoável jardim, é, o jardineiro e as pessoas que têm um jardim que amam, olham para as plantas. Um botânico já olha aquela espécie. Por que que aquela planta ela está mirradinha? Era de uma espécie vigorosa. Aqui deve estar faltando adubo, aqui deve estar faltando umidade, aqui está faltando sol ou excesso de sol. Quer dizer, o botânico olha para a mesma realidade com outros olhos, né? Aí, se você vai conversar, o dono da casa fala assim: Ah, que tal? Você adorou meu jardim? Ah, eu adoro meu jardim. Acordo de manhã, eu fico olhando as plantas, o verde das folhas, eu vejo os pássaros. Aí o botânico fala assim: Sim, tudo bem, senhor. Só que nós temos que tomar alguns, nós temos que melhorar, corrigir a acidez do solo, nós temos que melhorar a irrigação, fazer uma poda, certas plantas têm que mudar de posição, estão na sombra e gostam do sol. Aí parece que o botânico detonou com o jardim. Uhum. Não, é que o botânico, o profissional, ele olha com outros instrumentos, que é o conhecimento científico, Sim. e não com o sentimento, que é o olhar do dono do jardim. Pois bem, nós estamos com o jardineiro contando a sua vida.
A cliente fala o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela acha certo, acha errado, os sonhos dela, que ainda existem, os que já morreram, ela vai falando, né? Aí o terapeuta olhando, falta adubo aqui, excesso de sol ali, muita umidade, pouca umidade. Então nós olhamos para a mesma coisa com olhos diferentes. Sim. Então, aqui já vem um conceito que a análise do comportamento e a TCR, nesse caso, adota, que é o seguinte: não existe uma realidade em si. Existem N realidades, cada qual resultando da interação da pessoa com aquilo com que ela interage. Para o dono do jardim, aquilo é um paraíso verde. Para o botânico, é um recanto de plantas que precisa ser totalmente retificado, amplamente retificado. Então, Maria pergunta, mas qual que é a realidade? Ué, a do jardineiro, ou a do dono do jardim, é maravilha. Do botânico, correções necessárias, até urgentes. Então, um primeiro conceito, não existe realidade, existe a interação de quem observa com aquilo que é observado. Se você muda o observador, o que é visto é diferente. Então, não existe uma realidade em si. Isso que nós estamos falando é muito importante, hein? É muito importante. Muito. Porque você acha que existe uma realidade. Aquilo que você acha que é uma realidade é a sua visão, é o seu histórico profissional e é o seu histórico pessoal que faz você interpretar assim. Outra pessoa vivendo naquela realidade, não vou falar mesmo, naquela realidade, ela vai ver na realidade dela. Estou resignada, estou infeliz, estou perfeitamente adaptada, está tudo certo. Então, esse é um aspecto que vocês, na psicologia, na TCR, devem ter em mente. Não existe uma realidade que é a referência de onde nós devemos chegar. Uhum. Não existe realidade. Tudo que existe é interação. Tudo que existe é interação. Não existe em si mesmo. Né? Então, estou entendendo. Então, eu não tenho que levar o meu cliente para uma realidade utópica. Utópica quer dizer em lugar nenhum, não existe. É só imaginado, é sonhado, é desejado, mas não existe. Então, o trabalho do terapeuta não é levar a pessoa para o nirvana, porque o nirvana não existe. É lidar com a interpretação que o terapeuta dá para as coisas, baseado também numa coisa que não é definitiva, é baseado na sua teoria, na sua visão, na sua filosofia de mundo. E a interação que o cliente tem de existencial com esse mundo aí, né? Nós não usamos conceitos absolutos. Tudo é processo. Tudo é dinâmico. Tudo é mutável o tempo todo. Amanhã eu serei diferente de hoje. Há um minuto atrás eu era diferente de agora. Então, são conceitos assim, né? É dinâmico, é processo. Essa ideia de processo é muito importante. Tanto que, ainda falando para a Vitória, a lógica clássica, cujas regras têm a sua origem na Grécia, 4 séculos antes.
visto entre os grandes filósofos gregos, a lógica, ela tem um como queríamos demonstrar, ela chega a uma conclusão lógica. Comportamento humano não segue lógica. Lógica é uma maneira aprendida e arbitrária de olhar o mundo. O método científico é uma maneira arbitrária de olhar o mundo. A filosofia é uma maneira arbitrária de olhar para o mundo. Então não existe verdade. Não existe realidade. Não existe certo, não existe errado. Mas o que existe então? No que diz respeito à nossa área, nós somos psicólogos, analistas do comportamento. O que existe são contingências de reforçamento históricas construídas na história de desenvolvimento da pessoa, chamada história de vida. Para nós importa a história de contingências e as contingências atuais. Da interação da pessoa com as contingências, resulta o comportamento, ele não tem adjetivo. Desejado, correto, Uhum. incorreto, saudável, doentio. Não. Quem tem que mudar, quem tem que ser avaliado são as contingências. E não o comportamento. O comportamento é só resultado das contingências. Então, eu não sofro de ansiedade. Eu sofro do que produz em mim contingências que me tornam, me faz sentir ansioso. Você não cura a ansiedade, você muda as contingências que produzem ansiedade. Substitui por contingências que geram bem-estar, tranquilidade. É isso aí. Tá muito filosófico isso, não? Tá, mas é legal. Isso que nós Os estamos alunos gostam. conversando, Camila, isso que nós estamos conversando é um exemplo de ciência do comportamento, é um exemplo de análise do comportamento, é um exemplo de behaviorismo radical, é um exemplo de idiotice. O que é isso? É um exemplo de behaviorismo radical. Perfeito. O que é behaviorismo radical? É a filosofia, né, Continue. da ciência do comportamento. Perfeito. Não é qualquer filosofia. Uhum. É uma filosofia, isso é um conjunto de interpretações, de reflexões, todas temporais. Elas têm uma durabilidade no tempo, porque novas reflexões, novos contatos com a realidade podem mudar. Então, é uma filosofia, são interpretações, reflexões, conceitos, que são evocados pela ciência do comportamento. Uhum. Eu vou dar um exemplo. A ciência do comportamento mostra que o comportamento não é livre. O comportamento é selecionado por contingências. Isso, então, compete a mim fazer a seguinte reflexão. Bom, se foi demonstrado que um conjunto de comportamentos de sujeitos experimentais, um conjunto de comportamentos do ser humano é controlado pelas consequências, é selecionado pelas consequências, então o ser humano não é livre? Essa pergunta, então o ser humano não é livre? Deriva de coisas da ciência do comportamento, demonstra que grande parte dos comportamentos são controlados pelo ambiente. Mas cabe a pergunta, mas todos? Isso é uma interrogação, uma reflexão a partir da ciência do comportamento. Já uma abordagem que diz que existe o livre-arbítrio, né, ela já induziria outro tipo de pergunta. Se existe livre-arbítrio, é possível controlar um ser humano? É também uma filosofia. Só que a nossa filosofia é uma filosofia
a partir da ciência do comportamento, tá? Então, isso que eu Uhum. conversando é de religião radical. Se vocês gostaram, vocês vão gostar de religião radical. Se vocês não gostaram, talvez se vocês conhecerem melhor, vocês vão gostar do religião radical. Então, Sim, regra é todo comportamento que é controlado por alguns princípios vindos de outrem. sim. Autorregra é quando você, a partir da sua experiência, você não está ouvindo nada pronto de outrem, você formula a regra. Uhum. Se vocês quiserem ter um exemplo bem claro, tudo que nós sabemos a respeito do núcleo do átomo, tudo que nós sabemos, né, é produto. Então, tudo que nós sabemos, o que nós afirmamos, o núcleo é composto por partículas chamadas nêutrons e prótons, varia o número de nêutrons e prótons em cada núcleo e dá origem a diferentes elementos da natureza. Isso é possível, isso é uma regra. É uma regra baseada em evidência, descoberta esta evidência por métodos científicos experimentais da física. É possível, Camila, a gente chegar a estas formulações sobre o núcleo do átomo por nós próprios? Não, Não. não. Então, o pesquisador que analisou outros que analisaram com ele o núcleo atômico, blá, 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 chega e formula uma regra. Esta é uma regra baseada em evidência empírica, até Uhum. onde a ciência natural permite essa investigação e formula uma regra. Quando nós falamos, o que eu estou falando para vocês, que o núcleo atômico tem dois tipos de partículas, que são os nêutrons e os prótons. E esse é rodeado pela eletrosfera, então, os elétrons, eu estou emitindo uma regra. Eu estou falando sob controle de uma regra. Agora, na vida, a gente pode ter autorregras. Agora, vejam bem, nós, terapeutas comportamentais, temos que estar sob controle de regras formuladas pela ciência do comportamento, que equivale às regras formuladas pela física em respeito aos átomos, ao núcleo do átomo. E, nesse sentido, nós temos que ter essas regras, mas estarmos também disponíveis para alterarmos nossos pontos de vista sob influência do que vem. O que o cliente fala, como ele reage, como ele se sente. Uhum. Então, por exemplo, né? Por exemplo, o marido separou-se e, no momento da separação, ele concordou com certas condições de divisão de bens. Então, ele dá uma pensão para a esposa, tem 2 filhos, dá uma pensão para os filhos. Passado um tempo, ele, influenciado por uma namorada, advogada disse, né? Você está pagando muito, isso é um absurdo, já está 5 anos pagando essa fortuna. Você pode tentar fazer uma revisão e diminuir o que está gastando com os filhos, gastando com a ex-mulher, né? Aí, vejam bem, a advogada, agora a namorada, está se comportando sob controle de regra. A lei diz isso. Você pode. E o cliente está se comportando sob controle de contingências. Se eu Uhum. alterar o que eu estou pagando para minha esposa e para os meus filhos, vou me sentir culpado.
Sentimento de culpa é um conceito comportamental, Camila, ou é uma invenção? É um conceito comportamental. Sentimento de culpa é comportamental porque você consegue demonstrar que contingências produzem sentimento de Produz. culpa. Agora eu pergunto para vocês, terapeutas, nesta hora, quando o cliente traz esse conflito para o terapeuta deve caminhar na direção de fique sob controle de regras do direito familiar, ou fique sob controle das contingências da sua história de relacionamento com a ex-esposa e com os filhos. Vocês percebem que aí, agora, eu quero que esse cliente seja um vencedor, economize dinheiro e fique com culpa, ou eu devo defender que esse cliente, ele deve não ter culpa e controlar, porque a culpa é uma coisa que só ele carrega e uma vez cometido o passo, vai ser difícil de retificar. Bom, então agora o terapeuta não vai dizer para ele o que ele deve fazer, mas vai mostrar para ele, olha, se você agir de um jeito, está sendo controlado por regras do direito familiar. E você não é advogado para ficar sob controle das regras do direito familiar. Você é um marido e pai. E você tem que lidar com as contingências históricas. Você tem gratidão pela sua esposa enquanto ela foi sua esposa? Você tem ódio dela? Você tem carinho pelos seus filhos? Você é um pai responsável? Ou você acha que já são adultos, que se danem, eles que se virem? Então, o terapeuta vai analisando controle por regra, controle por contingências. E isso habilita o cliente a raciocinando e entendendo, tomar a decisão dele. Se vocês forem pensar bem, a vida, a vida é um único comportamento em contínua mudança, em contínua atualização. Quando a gente pega a vida e quebra em unidades, que a gente chama de episódios comportamentais, nós estamos fracionando. Pegar um episódio comportamental não permite compreender todos os comportamentos de uma vida. Só que não dá para estudar uma vida como um único comportamento. É um único processo. Na verdade, não é que é um único comportamento, é um único processo. A vida é um único, ininterrupto, em contínua atualização. Uhum. Sabe qual é a maior virtude da verdade? A maior virtude da verdade é destruir suposições. A maior virtude da verdade é acabar com fantasias sobre quem é o ser humano. Quando nós sabemos a verdade, nós entendemos, aprendemos a entender, nós aprendemos a entender como é que o ser humano funciona, como é que as contingências atuam. Então, nesse sentido, quando você fala a verdade sobre sua vida, você está fazendo com que a humanidade se conheça melhor. É como se você fala a verdade, você faz com que a humanidade se conheça melhor, porque alguém vai saber, vai divulgar, é assim que funciona.